Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Plínio e eu trabalho com aulas particulares de Química. Aqui está a nossa aula 1 do curso de Química Básica. Um curso que vai servir aí justamente de base para os conteúdos mais complicados de Química. Estou chegando com essa proposta inovadora, pois eu vejo que muitas pessoas saltam alguns conceitos, alguns conteúdos, e lá na frente, quando está estudando aqueles que são mais difíceis, tem bastante dificuldade. Então, eu vou estar disponibilizando um curso completo de Química Básica, onde eu vou ajudar todos vocês. Então, se inscreve aí no meu canal, curte, compartilha e ative as notificações. Então, vamos lá começar a nossa primeira aula do curso de Química Básica. Então, por onde a gente começaria? Justamente entendendo o que é a química. A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. Tá, beleza. Então, o que isso aí vai nos ajudar? Vai ajudar que todas as outras matérias que vão vir posteriormente vão girar em torno disso. A gente vai estudar a matéria e as suas transformações. Então, tudo que está em torno aí das reações químicas, estudo das moléculas, a química orgânica e etc., está em torno desses dois conceitos. A gente precisa entender justamente como funcionam esses dois conceitos para que daí ramifique os demais, que são mais complexos. Então a gente começa com um conceito geral, um conceito maior, e vamos afunilando, deixando cada vez mais específico. Então, de primeira aí, ó, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, possui massa e volume. Dessa forma, a química estuda corpos visíveis e invisíveis. Então, tudo que você puder imaginar aí, que ocupa volume, que possui massa, então, assim, tudo que a gente consegue imaginar que está dentro desses critérios, a química vai estudar. Obviamente que esse conceito é bem amplo, um tanto quanto filosófico. Então, a partir disso aí, complica um pouco as coisas, porque a gente pode determinar inúmeros exemplos. Então, o que a gente precisa? Ir especificando cada vez mais. Então, a partir da matéria, vamos extrair o corpo. É como se fosse uma certa parte ali da matéria. Por exemplo, a gente consideraria uma árvore como matéria. E o galho, uma tora, algum pedaço daquela árvore extraído, seria chamado de corpo. Por quê? A gente teria que extrair de um todo um pedaço para que facilmente seja estudado. E a partir desse pedaço extraído, a gente transformaria ele em quê? Objeto. Um objeto que necessariamente aí pode ter uma finalidade de uso, que ele vai girar aí muitas das vezes por meio de ações humanas. Então a gente tem lá a árvore, a matéria. Dessa árvore a gente extrai um pedaço, que chamaríamos de corpo, e a partir desse corpo, desse pedaço, a gente faria ali, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, algum objeto que tenha uma finalidade. Então aqui, ó, eu deixo uma linha do tempo que a gente vai se orientar a partir dela. Então, a partir dela a gente vai conhecer como que a química começou. Então a química também, ela começa por esses conceitos, obviamente, conceitos até mesmo filosóficos, como eu disse, e vai girar em torno de uma evolução histórica. Então pensem comigo, a química começa muito antes de ser chamado de química. Então lá na pré-história, como quando o homem pré-histórico ele pega lá materiais para fazer ferramentas, quando ele descobre o fogo, quando ele começa a transformar a matéria em prol das suas necessidades diárias. Obviamente que o homem pré-histórico não sabia a teoria da química, mas ele já detinha conhecimentos ali cotidianos que se embasavam nisso, que hoje a gente consegue explicar por meio da teoria. Na Grécia Antiga, como se sabe, berço da filosofia, ali surgem os questionamentos, até mesmo dos conceitos que eu acabei de apresentar. Então ali surgem os pré-socráticos, dentre eles o próprio Demócrito, onde vai ser o primeiro a falar da ideia de átomo. Posterior a isso, a gente conhece a alquimia, um tanto quanto polêmica, que vem aí se embasando em algumas práticas esotéricas, mas que teve a sua forte contribuição também para a ciência atual. Na Idade Média, a gente começa um embate ali com a alquimia e a religião, etc.
Posterior a isso, surge a Revolução Científica, onde ali sim a química surge como ciência, baseada em métodos científicos. E nesse exato momento é onde começa o conflito e o rompimento da química com a alquimia. E, posterior a isso, a química vai crescendo e melhorando a cada dia, evoluindo até os dias atuais. Surgem novos compostos, novos estudos e sempre embasando nos anteriores. O que eu quero chegar com a finalidade dessa linha do tempo? Mostrar que a química não é só apenas uma matéria da escola, e sim segue uma evolução lógica, uma linha do tempo, segue aí embasamentos científicos, segue uma evolução da própria humanidade. Então a própria história está ligada com a química. O próximo conceito que a gente vai usar muito aqui é o de sistema. Então a visualização, a ideia do conceito de sistema vai ser extremamente importante para a continuidade do curso aqui e também de matérias mais avançadas. Então, sistema é quando a gente submete um corpo, a gente viu lá um pedaço da matéria, a uma observação isolada. Dessa forma aí a gente consegue observar melhor e estudar esse corpo. Então, por exemplo, a primeira imagem aí de cima, o que eu estou mostrando? Um químico, um biólogo, analisando uma colônia de bactérias. Então, ao analisar essa colônia de bactérias, ele está ignorando todas as demais ao seu redor, que ele sabe que existe, mas para ele o que é que importa? Essa colônia de bactérias que está na mão dele. Então, isso seria o sistema para ele. Ele está único e exclusivamente preocupado em observar esse sistema. Na terceira imagem, saltando, o que a gente observa? Essa é uma imagem da série Breaking Bad. Então os dois aí, personagens, estão observando a vidraria da mão. Pode ser que nessa bancada tenha várias vidrarias, inúmeras, mas qual é a que importa para eles? A que está na mão do personagem principal. Então, percebe o conceito de sistema, é quando a gente quer observar algo e coloca ele em foco. A terceira imagem, a imagem do meio, talvez a imagem que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque é uma imagem um tanto quanto intrigante. Talvez o desejo aí de várias pessoas seria o quê? Sair da Terra, observar a Terra de fora. Então esse astronauta está fazendo justamente isso. Ele está ignorando o fato de estar na Lua e está observando a Terra de fora. Então ele trata a Terra como se fosse o seu sistema, aquilo que ele coloca em observação, o que é fundamental e importante para ele analisar, vamos dizer assim, estudar. Os próximos conceitos, a gente viu lá que a química estuda a matéria e suas transformações. Então, já que a gente estudou toda a parte da matéria, que foram os conceitos anteriores, estudou a linha do tempo, onde eu mostro a evolução da química e a própria transformação da matéria, agora eu vou falar um pouco do que seriam essas transformações, como elas se dão. Então a gente tem o que seriam as transformações da matéria. Primeiramente, a gente sabe que são as mudanças que a matéria é submetida, as quais podem basear-se ali na troca de estado físico, por exemplo, o líquido para o gasoso, o sólido para o líquido. Ou pode ser uma transformação mais brusca, assim, uma transformação que altera a sua composição. A gente tem lá, por exemplo, o petróleo, quando queimado na forma de combustível, ele vira CO2 e água, por exemplo. Então, a gente já tem ali uma maneira diferente de transformação. Então, a gente poderia classificar em dois tipos. Os fenômenos ou transformações físicas, que são aquelas que não alteram a composição original. Por exemplo, água líquida e água sólida. Ambas são água, porém em estados físicos diferentes. Passou por uma transformação, um processo ali de mudança de estado físico, uma mudança de estado de agregação, porém continua sendo água. Agora os fenômenos químicos não. Por exemplo, são aqueles que interferem diretamente na composição da matéria, transformando-a. Então, queima de papel. O papel, depois que queima, ele deixa de ser papel. Quando eu pego o petróleo ali, os componentes do petróleo e faço o plástico, ele deixa naturalmente ser petróleo, ele transforma em plástico. Então essas mudanças mais radicais, vamos assim dizer,
acabam sendo fenômenos ou transformações químicas. Então, a química também vai se embasar nesses conceitos. A gente vai estudar a parte dos fenômenos físicos e aí os fenômenos químicos também. Então, a partir de tudo que eu falei aqui nessa aula, nós vamos ramificar e vamos seguir uma ideia de mapa mental. Então, a ideia do mapa mental é excelente para que a gente possa construir o conhecimento aos poucos. Então, de pouco a pouco, nós podemos ir construindo mais e mais conhecimento sobre a química, seguindo uma lógica, uma linha de raciocínio, para que não salte conceitos que lá na frente sejam fundamentais e não dá tempo de voltar. Então é melhor a gente consolidar uma base por meio desse curso, por meio do estudo, e assim avançar com mais tranquilidade. Tranquilo? Agradeço todo mundo que assistiu essa aula. Espero vocês na aula 2. E mais uma vez peço para que curtem, comentem e compartilhem para mim saber o feedback de cada um. Qualquer dúvida, podem me chamar no meu Instagram, @plinio.química.